Para quem atua na presidência, na tesouraria, em comitês financeiros ou mesmo como advogado eleitoral, sejam muito bem-vindos a esta análise detalhada. O cenário que se desenha para as eleições de 2026 não é apenas um desafio comum. É, na verdade, um ambiente de altíssimo risco e de uma complexidade sem precedentes. Este briefing foi montado exatamente para dissecar essas novas regras e, o mais importante, apresentar o caminho definitivo para dominar tudo isso de uma forma segura e altamente eficiente. Bom, a grande questão que tira o sono de qualquer liderança partidária hoje é muito clara. Como movimentar um volume simplesmente massivo de recursos legais naquele prazo curtíssimo de uma campanha sem expor o tesoureiro a uma responsabilização civil ou criminal? Afinal, qualquer errinho de cálculo hoje pode significar devolver milhões aos cofres públicos ou, pior, causar a impugnação de uma chapa inteira. Nossa pauta de hoje é direta. Vamos passar pelo desafio eleitoral de 2026. Entender os pilares do prisma de conformidade e velocidade, dominar as cotas, explorar a segurança auditável, ver como funciona a distribuição automatizada e, por fim, olhar para o futuro da gestão partidária. Vamos lá, parte 1. O desafio eleitoral de 2026. No passado, a gestão de campanhas dependia muito daquelas planilhas soltas, troca infinita de e-mails, dias de atraso só para validar um único documento e, claro, uma margem gigantesca para o erro humano. Só que hoje, depender de métodos manuais é literalmente flertar com desastre jurídico. Esse novo paradigma exige uma conformidade totalmente automatizada, onde operações que antes levavam dias agora são resolvidas em questão de horas. É assim que se blinda o partido com segurança jurídica total. E por que toda essa urgência agora? É que a Lei 9.504 de 1997, trabalhando em conjunto com a recente resolução TSE 23.752 para 2026, simplesmente introduz o cenário regulatório mais rigoroso da nossa história. Estamos falando da distribuição do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E para o FEFC, as regras do jogo mudaram radicalmente. Além daquele piso de 30% para candidaturas negras e das cotas de gênero que já conhecemos, agora temos subcotas indígenas calculadas de uma forma super segmentada e o TSE exige rastreabilidade integral. O que nos leva à parte 2, prisma, conformidade e velocidade. É exatamente aqui que entra a espinha dorsal do sistema Prisma. Ele foi construído sobre 3 pilares absolutamente inegociáveis. O primeiro é a conformidade automatizada, monitorar as cotas do FFC em tempo real, travando qualquer transferência fora da regra. O segundo é a governança auditável, garantir a segregação de funções e criar uma trilha imutável para cada centavo movimentado. E o terceiro pilar é velocidade extrema naquela esteira que vai da entrada do recurso até a sua distribuição. Pensa no seguinte. Uma eleição, muitas vezes, é decidida numa janela de pouquíssimas semanas. Então, o tempo mínimo entre aquele recurso entrar na conta do partido e chegar de fato lá na ponta, na campanha do candidato, é exatamente o que separa os partidos que são verdadeiramente competitivos de todo o resto. Reduzir esse ciclo de dias para horas é um verdadeiro divisor de águas. Avançando para a parte 3, dominando cotas e intersecções. A base de cálculo que o TSE estabeleceu para o FFC traz um nível de exigência inédito. Não dá mais para olhar para o todo de um jeito genérico. A cota de mulheres e de pessoas negras usa o total de candidaturas do partido como base, certo? Mas olha o detalhe. As subcotas indígenas são calculadas dentro do balde de cada gênero. Ou seja, a cota de indígenas femininas é estritamente proporcional ao universo de candidatas mulheres e a de indígenas masculinos ao universo de candidatos homens. E isso mostra perfeitamente a complexidade dessa nova legislação. As cotas não são apenas uma soma, elas se cruzam. Se uma transferência de recursos do FCF vai para uma candidata mulher indígena, essa única transferência atende ao mesmo tempo a cota de gênero e a subcota indígena feminina. E se ela também se declarar parda ou preta, atinge adicionalmente a cota racial. Tudo de uma vez. Esse é exatamente o conceito de interseção previsto na Resolução 23752. Uma única movimentação financeira cumpre múltiplos requisitos demográficos de financiamento. A grande armadilha aqui é que o relatório de conformidade precisa ser recalculado a cada nova transferência, em tempo real. Imagina tentar gerenciar essa teia de intersecções dinâmicas no Excel? Planilhas manuais não são apenas arriscadas, elas são basicamente a garantia de um erro matemático fatal que vai ser reprovado lá na prestação de contas. Chegamos então à parte 4, segurança e governança auditável. Para blindar a liderança do partido e proteger a tesouraria de qualquer responsabilidade indevida, o sistema entrega uma governança extremamente rigorosa. Existe um registro imutável de eventos.
Cada acesso e cada alteração fica gravada com a identificação exata de quem fez. Se juntarmos isso à criptografia, tanto em repouso quanto em trânsito, ao isolamento multitenant por host e à assinatura digital de documentos, o que temos é a base documental perfeita e blindada para qualquer defesa jurídica. E para garantir que essa proteção funcione na prática, o fluxo exige a famosa segregação de funções. Ninguém faz tudo sozinho. A equipe de apoio faz a inclusão dos dados e diz de onde vem o dinheiro, seja do FFC, fundo particular, eventos ou financiamento coletivo. Depois, um perfil específico atua só como revisor. E apenas após essas validações, o pagamento chega para a autorização do tesoureiro. Tudo amarrado, formalizado e registrado passo a passo. Vamos para a parte 5, distribuição e conciliação automatizadas. O ciclo de vida do recurso foi desenhado para não ter gargalos, da entrada do montante até a prestação de contas, passando por toda aquela aprovação e transferência bancária, a coisa flui sem interrupções. E o detalhe mais importante, cada autorização de distribuição respeita simultaneamente e em tempo real as cotas do FFC, o teto limite por candidato e a estratégia de alocação que o partido definiu. E na hora de mandar o dinheiro de fato, chega ao fim a era da digitação manual, que, convenhamos, é a fonte clássica de erros e rejeições bancárias. O sistema já tem integração direta para gerar arquivos Senab, fazer PIX e usar APIs de pagamento. O lote é processado e, se der qualquer rejeição no banco, o sistema puxa o retorno automaticamente, marca o valor como devolvido e coloca de volta no fluxo de aprovação, sem intervenção manual, sem dor de cabeça com conciliação quebrada. E, finalmente, a parte 6, o futuro da gestão partidária. O grande trunfo de gerir campanhas de forma inteligente é identificar e corrigir qualquer probleminha muito antes da prestação de contas oficial, e não depois, quando a dor de cabeça já está instalada. Como o confronto dos extratos bancários com as movimentações é automático e os identificadores oficiais de gênero e raça vêm direto da base do TSE, os relatórios já nascem em conformidade. É só exportar direto no formato que a Justiça Eleitoral exige, simples assim. Fechando o nosso raciocínio de hoje, o que analisamos aqui vai muito além de um upgrade de software. É a resposta definitiva para quem precisa operar sobre a imensa pressão da Lei 9.504 e das novas resoluções. Transparência que dá para provar, cotas respeitadas no automático, responsabilidades bem definidas e uma velocidade de distribuição recorde. A verdadeira reflexão que fica é a seguinte: sabendo que a lei agora exige uma precisão matemática e milimétrica, como as engrenagens financeiras partidárias estão preparadas para rodar em 2026? Fica aí a provocação.